No caso de hoje, vamos contar a história de uma mulher que foi morta após defender funcionárias de açougue que sofriam assédio. Hoje vamos falar do caso Alma Lourdes. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Caroline e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo, nas terças e quintas por volta das 7h30. Aproveite e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo com o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Alma Lourdes Llama Valenzuela nasceu em 1990, na região de Sonora, o segundo maior estado mexicano. Alma cresceu em uma família repleta de amor, embora sua trajetória e de seus parentes não tenham sido nada simples, principalmente devido a dificuldades financeiras. Ela era filha de Idália Valenzuela, uma mãe solo que com muita determinação e esforço criou Alma e suas duas irmãs mais novas. As três eram praticamente inseparáveis, e apenas Alma nunca teve a oportunidade de conhecer o pai biológico. Isso porque na época em que Idália engravidou pela primeira vez, o rapaz desapareceu e sequer demonstrou interesse em conhecer a própria filha. Para Idália, no entanto, suas filhas eram o centro de sua vida, e todo esse amor era retribuído com carinho, apoio e cumplicidade. Alma, sendo a primogênita, destacava-se em tudo que fazia. Ela era uma verdadeira força da natureza, independente, trabalhadora e inteligente. Sempre esteve pronta para proteger a mãe e as irmãs mais novas, Ana e Isabel. Por outro lado, Ana e Isabel tinham uma personalidade mais reservada e evitavam conflitos, preferindo suportar algumas frustrações em silêncio. Apesar disso, as irmãs mais novas nutriam uma admiração profunda pela coragem e pela determinação de Alma, que enfrentava de cabeça erguida qualquer desafio. Em 2023, Alma completava 30 anos. Nesse momento, ela já era mãe solo e seguia firme na luta diária, fazendo o possível e o impossível para garantir o melhor para sua filha. Graças à sua determinação e competência, ela alcançou o cargo de gerente em um açougue no bairro Quinta Dias, onde sua irmã Ana também trabalhava. Tudo parecia estar indo bem até que um cliente irregular, chamado Hilário Beltrán, de 71 anos, começou a se tornar um problema frequente. Hilário frequentava o açougue quase semanalmente e em cada visita assediava a jovem, que não desejava qualquer tipo de interação pessoal com os clientes. O homem, contudo, não se intimidava. Ele fazia comentários extremamente ofensivos e obscenos sobre Ana, demonstrando total falta de respeito e vergonha. À medida que as semanas se passavam, o ambiente ficava cada vez mais desconfortável e a situação insustentável chegou ao limite em um sábado, 19 de agosto de 2023. Naquele dia, Alma decidiu que era hora de tomar uma atitude. Como gerente do açougue e, acima de tudo, como irmã mais velha de Ana, ela sentiu-se na obrigação de intervir. Alma confrontou Hilário no momento exato em que ele fazia propostas completamente inapropriadas para Ana, chegando ao ponto de fazer comentários sobre o corpo da jovem, sem qualquer constrangimento. Com firmeza, Alma interrompeu a conversa, pedindo de maneira educada que o cliente respeitasse Ana e todas as funcionárias do estabelecimento. Porém, o desfecho não foi como ela esperava. Alma acreditava que aquele senhor, embora inconveniente, fosse apenas um idoso sem noção, que ao ser repreendido, reconheceria o erro, pediria desculpa e a situação se resolveria ali. No entanto, o que deveria ser uma troca civilizada de palavras, rapidamente se transformou em um episódio de agressões e descontrole, algo completamente fora do esperado. Hilário não reagiu bem à abordagem de Alma. Em um acesso de fúria, ele partiu para a agressão física contra ela, mas ela permaneceu firme na entrada do açougue, determinada a proteger sua irmã e as demais funcionárias do local, gritando com Hilário, deixando claro que se ele quisesse interagir com qualquer mulher dali, fizesse isso com respeito, porque ela não toleraria assédio em seu estabelecimento. Em seguida, Alma exigiu que ele saísse do local imediatamente. Contudo, após a agressão, a gerente ficou um pouco machucada e os funcionários decidiram acionar a polícia. Infelizmente, a resposta foi desanimadora. A atendente do outro lado da linha se recusou a enviar uma viatura, orientando que a vítima fosse até uma delegacia mais próxima para registrar a ocorrência. Com isso, Alma e sua família se uniram e se dirigiram juntas à delegacia responsável pelaquela área. Porém, o resultado foi ainda mais frustrante. Segundo os relatos da mãe de Alma à imprensa, os policiais de plantão afirmaram que não havia evidências suficientes para tomar qualquer providência.
Apesar do desfecho decepcionante, ela tranquilizou a todos, garantindo que estava bem e que insistir na delegacia não adiantaria, pois claramente ninguém estava disposto a agir. Alma também incentivou os funcionários a seguirem em frente, assegurando que o pior já havia passado. No entanto, ela estava enganada com Hilário. Ao contrário do que ela imaginava, ele não sentiu vergonha e nem refletiu sobre seus atos. No dia 19 de agosto de 2023, por volta das 4 horas da tarde, Hilário, mascarado e armado, invadiu o açougue onde Alma e sua irmã trabalhavam. Apesar do disfarce, Alma o reconheceu na hora. Em um ato de crueldade e covardia, ele disparou 3 vezes contra Alma. Ela caiu no chão, deixando um cenário de desespero e dor. Os funcionários do estabelecimento acionaram os serviços de emergência rapidamente, mas infelizmente já era tarde demais. A notícia do ocorrido chegou rapidamente à promotoria do estado de Sonora, que emitiu um mandato de prisão baseado nas imagens de câmeras de segurança que registraram toda a ação. Quando as autoridades compareceram à residência de Hilário para interrogá-lo, ele simplesmente desdenhou das acusações, afirmando que não tinha nenhuma pendência judicial. Com uma tranquilidade surpreendente, chegou até debochar dos policiais, alegando que conhecia seus direitos como idoso. Eles o provocou, advertindo que não deveriam causar-lhe um infarto, já que, segundo ele era um homem de idade avançada, com vários problemas de saúde e bastante vulnerável. No entanto, em poucas horas, reforços policiais chegaram ao local, acompanhados de especialistas da Polícia Estadual e uma ambulância, caso alguma emergência médica viesse a ocorrer, conforme Hilário havia mencionado. No final, ele foi preso e, durante a inspeção na casa, armas foram encontradas, fortalecendo as evidências contra ele. Enquanto isso, no dia seguinte, o mundo começava a assimilar a dolorosa perda de Alma. Seu velório foi repleto de flores e mensagens de afeto. Sua família, profundamente abalada, clamava por justiça e respeito pela dor que estavam vivendo. Enquanto as imagens da tragédia circulavam pelas redes sociais, as reações da população eram intensas. Muitos questionavam quem era Alma e o que teria motivado Hilário a praticar um ato tão cruel. Muitos especularam que poderia se tratar de um crime motivado por questões passionais, mas Isabel, a irmã de Alma, prontamente se manifestou para defender a memória da irmã. Ela pediu empatia e compreensão ao público. Foi nesse momento que a mídia abriu espaço para as vozes das irmãs da vítima, e gradualmente o caso começou a ser esclarecido para a sociedade. Isabel revelou detalhes sobre o comportamento de Hilário, explicando como ele assediava as funcionárias do açougue e como Alma, com coragem, o enfrentou, exigindo que ele respeitasse as mulheres que trabalhavam ali. Aproveitando a visibilidade oferecida pela imprensa, Isabel não poupou críticas às autoridades, acusando-as de negligência e ignorarem os pedidos de ajuda da família, o que os deixou expostos e sem proteção. Em meio ao apelo por justiça, a identidade de Hilário foi mantida em sigilo, o que provocou a revolta de Isabel. Ela sugeriu publicamente que ele estava sendo beneficiado por uma espécie de privilégio, alegando que eles estavam protegendo a imagem de um homem responsável pela morte de sua irmã. Para esclarecer melhor os acontecimentos, a família decidiu divulgar áudios que Alma havia enviado a uma amiga poucas horas após o confronto com Hilário. Nessas gravações, Alma desabafava sobre sua frustração em ter que lidar com as provocações constantes e com a agressividade que Hilário demonstrava. Ela também reafirmava sua postura firme de não aceitar abusos de maneira alguma. A mãe de Alma fez uma declaração contundente à imprensa, afirmando que as intenções de Hilário eram evidentes. Ele não queria apenas intimidar, mas tirar a vida de sua filha, atirando 3 vezes em seu peito. A dor da família transformou-se em um clamor coletivo por justiça. Isabel, junto com outros familiares e amigos, assumiu o papel de porta-voz da causa, determinada a garantir que Alma fosse lembrada e que sua história impulsionasse mudanças significativas. No dia seguinte, durante a audiência inicial, Hilário foi formalmente acusado de assédio sexual e feminicídio. A partir desse ponto, foi decretada sua prisão preventiva. Com o passar dos dias, outras mulheres da mesma comunidade começaram a se sentir encorajadas a falar. Elas passaram a relatar publicamente casos de assédio que haviam sofrido nas mãos de Hilário. Além disso, áudios enviados por Hilário a uma funcionária do açougue chamada Karina
começaram a circular nas redes sociais. Nas gravações, ele fazia repetidas tentativas de convidá-la para sair. Em uma das mensagens, a convidava para tomar um drink. Sem receber resposta, enviou outro áudio perguntando qual era sua bebida favorita e mencionando seu gosto por uma marca específica de uísque. Frustrado com a falta de resposta, Hilário abandonou qualquer tentativa de sutileza e adotou um tom agressivo em suas mensagens. Ele se apresentou como um homem sério e bem intencionado, insistindo que Karina não deveria desconfiar dele ou provocá-lo. Essas sequências de mensagens, cada vez mais perturbadoras, foi o estopim para que o caso de Alma se tornasse um marco na luta contra a violência de gênero. Cerca de um ano após os acontecimentos, enquanto o processo judicial ainda estava em andamento, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Sonora anunciou que, em razão à idade avançada de Hilário, ele poderia cumprir a pena em regime domiciliar, caso fosse condenado. Essa possibilidade gerou revolta imediata, tanto na família como na sociedade. Para muitos, era inconcebível que um homem que tirou a vida de uma jovem não enfrentasse a punição adequada para os seus atos. O julgamento de Hilário teve início no dia 23 de setembro de 2024 e se desenrolou ao longo de várias sessões nos meses seguintes. A promotoria apresentou mais de 30 testemunhas, entre elas especialistas forenses e familiares de Alma, que detalharam o comportamento abusivo do acusado antes do crime e descreveram os atos de violência cometidos no dia fatal. A acusação solicitou a pena máxima prevista na legislação, de 70 anos pelo crime de feminicídio e outros 8 por assédio sexual. As alegações finais ocorreram entre os dias 14 e 15 de outubro de 2024. O juiz anunciou o veredito, declarando Hilário culpado pelos 2 crimes. O magistrado destacou que as provas eram contundentes e confirmavam a responsabilidade do réu. Uma semana depois, Hilário foi condenado a 69 anos e 9 meses de prisão, a serem cumpridos em um centro de reabilitação social. A sentença foi recebida com alívio pela família de Alma, que enfrentou meses de sofrimento e incerteza sobre se a justiça seria feita. A mãe de Alma expressou gratidão às autoridades pela decisão exemplar, embora admitisse que a dor pela perda da filha nunca desapareceria. Devido à idade avançada de Hilário e à extensão da pena, é improvável que ele deixe a prisão ainda em vida. Esse foi o caso de hoje, e se você gostou, curta e compartilha. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.